Olá pessoal, tudo bom? Bem, vou fazer uma aulinha hoje mais de resolução de exercícios, tá? Na aula passada a gente viu um pouquinho da parte de hidrólise, então eu vou fazer um pouquinho aqui algumas questões com vocês para a gente ver como que isso pode aparecer, como que isso é cobrado, né? Quais são os raciocínios que a gente precisa ter. Então eu tô lá no Feltre, né, volume 2, estou na página 248, tá bom? Então, vou fazer alguns exercícios a partir dessa página aí do livro. Então, começando aí por essa questão 80, a questão 80 fala o seguinte pra gente, que o carbonato de sódio, quando dissolvido em água, origina uma solução básica, né? Então, carbonato de sódio em água vai originar uma solução básica. Aí tá assim, isso porque o ânion do sal interage com íons H+, da água, originando o quê? Então, pergunta aí, né, o que é originado quando o carbonato vai reagir com água. Para a gente poder pensar isso aí, usando todo o raciocínio que a gente pensou em hidrólise, né, se a gente tem o CaCO3, a gente vai ter que analisar esse sal e pensar o seguinte, a parte do cátion, né, que é o cálcio que compõe esse composto, o cátion sempre compõe a base que origina esse sal. E o ânion vai compor o ácido. Então, se a gente for pensar, uma base formada por cálcio, ele é um metal alcalino terroso da família 2A. Metais da família 2A, exceto o berílio ou o magnésio, são bases fortes. E quando a hidrólise acontece, sempre vai ser com íon fraco, né? Então, o cálcio não iria participar dessa reação de hidrólise, porque ele é o íon forte. Então, consequentemente, quem participa da hidrólise é o CO3. Por que o CO3 vai participar da hidrólise? Porque o ânion é o que compõe o ácido, né, que origina esse sal. Se a gente for pensar no ácido que origina esse sal, todo ácido, né, ele começa com hidrogênio. O hidrogênio tem uma carga +1. E o CO3, a sua carga respectiva é -2. Para a gente saber que o CO3 é -2, a gente teria que pensar que como o cálcio é da família 2A, o NOx dele é +2. Como o somatório dos NOx dos elementos de um composto tem que ser 0, consequentemente o CO3 vai ter que ser -2. Então, o ânion que compõe o CaCO3 é o CO3 -2. Então, a parte negativa vai se juntar com H+ do ácido para poder originar a substância. Então, consequentemente, a gente iria pensar o seguinte, se a gente fosse montar bonitinho a reação de hidrólise, né? Vou apagar aqui para a gente montar a hidrólise. A gente pensaria que o cálcio não pode participar dessa hidrólise, porque é o ânion, é o cátion que vai compor uma base forte. Então, quem vai participar é o CO3, porque o CO3 vai formar um ácido, e esse ácido, como eu estava montando ali, a gente tem o H+ com CO3 -2, se a gente for fazer o cruzamento, o 1, quando a gente cruza para baixo, só vai o número, né? Então, a gente teria 1 do hidrogênio indo para baixo do CO3, o 2 do CO3 indo para baixo do hidrogênio. Então, o ácido que a gente forma é o H2CO3. H2CO3 a gente viu que é uma exceção, porque quando a gente tem oxiácidos, basta pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênio. Então, seria 3 menos 2, que daria 1. E quando dá 1, isso é um ácido moderado. Só que ácido carbônico, que é o H2CO3, é uma exceção. Ácido carbônico é um ácido fraco. Então, como a gente tem formação de um ácido fraco a partir do ânion do sal, é o ânion do sal que vai sofrer a hidrólise. Então, tem que ser o CO3 para participar dessa hidrólise. Então, a gente vai ter o CO3, que é o ânion carbonato, né? -2 mais água. A gente já sabe, né, que a água ela é formada pelo H+ com OH-. Então, como o íon participante da hidrólise é negativo,
ele vai se juntar com o hidrogênio. Então, vai acontecer exatamente o que eu já demonstrei aqui. O hidrogênio, que é H+, vai se juntar com CO3 menos 2, fazendo cruzamento, a gente vai formar o H2CO3 mais o OH- que vai sobrar no meio. Então, consequentemente, né, quando falo isso porque o ânion do sal interage com os íons H+, originando o quê? Como origina H2CO3, H2CO3 é um ácido fraco. Então, gera um ácido fraco, H2CO3, mais íons OH-, o que fornece um caráter desse meio como um caráter básico, né? Porque a gente vai ter íons OH- livres na solução ali, tá bom? Vamos lá. Questão 81. Questão 81 vai falar o seguinte, deixa eu apagar tudo para ficar mais limpo o espaço. Questão 81 fala lá que pergunta, né? Qual o caráter das soluções resultantes da hidrólise dos sais NaCl, NaHCO3 e NH4NO3, respectivamente. Então, vamos lá, a gente vai ter que pensar o seguinte. O NaCl é um sal na qual a parte positiva, que é a do Na, que compõe as bases, só para isso ficar bem claro para a gente, pessoal, toda base tem que ter a presença de um OH-. Então, para a gente compor a base, o OH- tem que se juntar com uma parte positiva, que é um cátion. Então, sempre a parte do sal que origina a base é o cátion. Agora, ácidos, necessariamente a gente já tem um H+. Então, o que a gente precisa para compor o ácido é uma parte negativa, que é o ânion. Então, o ânion do sal vai formar o ácido. Então, isso é sempre o cátion da base, o cátion do sal forma a base e o ânion do ácido o ânion do sal vai formar o ácido, tá? Então, a gente vai fazer análise. Sempre a primeira parte do composto é formado pelo cátion, a segunda pelo ácido. Então, se o meu cátion no NaCl é o Na, se eu juntar com o OH, a gente vai ter o NaOH. Toda base formada por um metal da família 1A, ela é forte. Agora, o Cl, se juntando com o hidrogênio, vai formar o HCl. HCl é um hidrácido. E os hidrácidos, né, formados por cloro, bromo e iodo, são fortes. Então, nesse sal, né, no NaCl, ele origina uma base forte e um ácido forte. Então, consequentemente, quando os dois são fortes, o sal tem caráter neutro, tá? Agora, então a gente já sabe que ficaria já nas letras A ou D. O primeiro sal tem que ter caráter neutro. O segundo é o NaHCO3. Aí a gente vai pensar que o Na, na mesma lógica, compõe aí uma base forte. Então, não pode ser... A gente pensaria, o Na compõe uma base forte. O HCO3 seria um ânion formado justamente por carbono. Então, aí teria um caráter... Deixa eu ver aqui. A gente teria aí um caráter do HCO3 seria fraco, né? Porque justamente o ácido formado por carbono, ele é fraco. Que a gente viu que ela é exceção. Então, a gente tem uma base, o Na, que compõe uma base forte, o HCO3, que compõe um ácido fraco. Então, justamente, a gente vai ter uma base forte com ácido fraco. Como a base é forte, o caráter do sal vai ser básico. Então, como o segundo sal vai ter um caráter básico, já tira e exclui a letra D. Reforçando que o terceiro sal tem um caráter ácido, a gente tem o NH4 e NO3. A gente já viu que o NH4, né, que é o cátion,
NH4OH, que é o hidróxido de amônio, ele é fraco. E aí sobra pra gente o HNO3. No caso, o ânion vai compor o ácido. O hidrogênio já é H mais 1, o NO3 vai ser menos 1. Porque a segunda parte é negativa, se a gente fosse fazer o cruzamento, era como se tivesse um parênteses aqui e um do lado de fora. Esse 1 sobe, então fica NO3 menos 1. Então, para achar a fórmula do ácido, a gente cruza para baixo só os números, então a gente vai ter o HNO3. Se a gente for fazer, né, a regra para poder saber se é forte ou fraco, a gente faz o número de oxigênio menos o de hidrogênio. Então, faria 3 menos 1, que seria igual a 2. Quando a gente encontra um valor de 2 ou maior que 2, esse ácido é forte. Então, a gente teria um sal formado por uma base fraca e um ácido forte. Então, vai predominar o caráter ácido. Então, a gente teria aí um sal neutro, um sal básico e um sal ácido, tá? Olhando aí agora, a questão... Deixa eu ver a questão 82. Bem, pensando aí na 82. Só beber um gole d'água. A 82 fala lá. Ao lado é apresentada uma escala relativa da porcentagem de ionização de alguns ácidos em solução aquosa. Aí fala lá que o NaOH é uma base em solução aquosa 100% ionizada. É estranha essa expressão que a base está 100% ionizada, o correto seria falar que a base está 100% dissociada, mas tudo bem. Considerando esses dados, pode-se afirmar corretamente que quando dissolvidos em água, aí dá lá algumas soluções, e aí é para a gente analisar dissolvido em água qual vai ser o caráter. Uma coisa que a gente já pode pensar, pessoal, é o seguinte: todos os compostos que a gente tem nessa questão, que são formados, que a gente tem aqui, ó, os cátions, esses cátions são todos formados pelo sódio, o Na. A gente já sabe que é o cátion que forma a base, então a gente sabe que a base que a gente tem aí é o NaOH. Como a gente tem uma base formada pelo sódio, que é um metal da família 1A, metais da família 1A que compõem bases, consequentemente a gente vai ter uma base de caráter forte. Então, NaOH, o Na é da família 1A, então, consequentemente, é uma base forte. Então, a gente já sabe que todos esses sais possuem a base com um caráter forte. Para a gente saber o caráter do neutro, a gente vai ter que ver o caráter do ácido. Se o ácido for fraco, a gente vai ter uma base forte com ácido fraco, o caráter vai ficar básico. Se o ácido for forte, a base forte e o ácido forte vai gerar um sal neutro, né? E se o ácido for forte, nesse caso, como a base já é forte, a gente só vai ter duas opções. A base já é forte, com um ácido forte, o sal é neutro. Agora, a base já é forte, o ácido sendo fraco, o caráter vai ser básico. Para o caráter ser ácido, o ácido teria que ser forte e a base fraca, mas não vai ser o caso, porque a gente já sabe que a base é forte. Então, a gente já sabe que só tem como... a gente só teria como ter um caráter que fosse ácido se não tivesse base forte. Logo, essa primeira a gente já vai estar errado, porque a gente vai pensar lá, ó, o Cl, ao se juntar com o hidrogênio, eu vou montar os ácidos de todos os compostos. Então, a gente tem o NaCl. Qual é o ácido aí gerado pelo NaCl? A gente vai pegar o H+, que é H mais 1, e vai juntar com o Cl. O Cl, família 7A, NOx menos 1. Se eu cruzar para baixo, só vai 1, então a gente vai ter HCl. HCl é um hidrácido forte.
Então, o NaCl vai ter um caráter neutro, tá? Agora, aí a gente vai pensar, o Na2SO4. Como a gente tem o Na2SO4, para a gente descobrir quem é o ânion é aqui negativo, o 2 do sódio sobe, então a gente vai ter o SO4 menos 2. Como a gente quer saber o ácido formado, o ânion é o SO4 menos 2 e o cátion é o H mais 1. Então, o 1 do hidrogênio vai lá para o SO4, o 2 do SO4 vai lá para o hidrogênio. Então, a gente vai ter o H2SO4. Para saber se ele é forte, moderado ou fraco, a gente vai fazer o número de oxigênio menos o de hidrogênio. Então, fazendo aí 4 menos 2, isso é igual a 2. Quando é igual ou maior que 2, a gente vai ter um ácido forte. Então, aqui a gente vai ter a base forte e o ácido forte. Então, também o caráter é neutro. Então, tanto o primeiro sal, que é o NaCl, quanto o Na2SO4 possuem caráter neutro. Então, a primeira alternativa aí, ela tá falsa, falando que vão dar uma solução de caráter ácido, tá? Agora, na segunda alternativa, a gente vai ter o Na3PO4 e o NaF. Então, vamos lá. A base já sabemos que é forte, porque é formado pelo sódio. Vamos descobrir o ácido, se é forte ou fraco. Para a gente chegar no ácido, a gente tem que ver o ânion que vai compor esse ácido. Como é Na3? Um minutinho só que travou. Pronto. Como é o Na3PO4, a gente vai pensar lá que a segunda parte é negativa, o 3 do sódio vai subir, então a gente tem o PO4 menos 3. Então, para a gente saber o ácido formado, a gente vai pegar o H mais 1 e vai juntar com o PO4 menos 3. Então, o 3 do PO4 vai lá para baixo e o 1 do hidrogênio vem para cá. Então, o ácido que a gente vai formar é o H3PO4. Se a gente for fazer o número de oxigênios menos de hidrogênio, a gente vai fazer 4 menos 3 e isso vai ser igual a 1. Então, o H3PO4 vai ser um sal, né, com... de novo, o H3PO4 vai ser um ácido moderado, porque deu igual a 1. Então, o Na3PO4, a gente vai ter uma base forte com ácido que é moderado, tá? Então, uma base forte com um ácido moderado. Já fizemos a análise desse, vou fazer a análise do NaF e aí a gente vai e conclui, tá? Então, a gente vai pensar agora no NaF, né? Vamos lá. Lá no NaF, a gente vai ver novamente o ácido que vai ser formado. A gente vai ter que pensar da seguinte maneira. O Na já é uma base forte. Na é uma base forte. Então, a gente já sabe que a parte da base vai formar uma base forte, vai ser o NaOH. Agora, a parte do ácido, eu vou descobrir o ânion. Se é NaF, a segunda parte é negativa, o 1 do sódio vai subir, então a gente vai ter F menos 1. Então, o ânion do ácido é F menos 1. Vou juntar com H mais 1, o 1 do hidrogênio desce, o 1 do flúor desce. Então, a gente vai ter o HF. HF é um ácido moderado. Então, nos dois cenários, no primeiro sal, o Na3PO4, a gente formou um ácido moderado e uma base
forte. Entre uma base forte e um ácido moderado, vai predominar o caráter da base, porque ela é mais forte em comparação ao caráter do ácido. Então, o Na3PO4 vai ter um caráter básico, tá bom? Agora, o NaF vai cair na mesma ideia, porque o Na vai formar uma base forte. O HF é um ácido moderado, então a característica da base ela é mais predominante. Então, aí também vai ser um sal básico. Então, tanto o Na3PO4 quanto o NaF vão fornecer um caráter básico, porque o caráter da base é predominante ao caráter do ácido, tá bom? Então, isso aí é verdadeiro, dão uma solução de caráter básico. Agora, para a gente fechar, a gente tem o Na2S e o Na2CO3. Mesma história, Na fornece base forte. A gente vai descobrir o ácido. Se a gente tem o Na2S, o 2 do sódio vai subir, a segunda parte é negativa, então vai ficar menos 2. Então, a gente tem o S menos 2, que vai se juntar com H mais 1 para a gente descobrir a fórmula do ácido. Então, o 1 do hidrogênio vai descer para o enxofre, o 2 do enxofre desce para o hidrogênio. Então, a gente vai ter o H2S. H2S é um ácido que não tem a presença do oxigênio, então é um hidrácido. Toda vez que a gente tem hidrácidos, HCl, HBr e HI são fortes. HF é moderado e os demais são fracos. Então, a gente pode perceber que o H2S justamente vai ser O H2S vai ser um ácido com caráter fraco porque vai estar dentro dos demais ácidos. Então, o Na2S vai ser uma base forte com ácido fraco, vai predominar o caráter básico. Então, o Na2S é um sal básico. Já está errado aí porque está falando que a solução é neutra, né? E o Na2CO3, a gente já fez essa análise em relação ao CO3. A gente já sabe que o Na fornece a base forte. Agora, o CO3, a gente vai ver se esse ânion vai fornecer um ácido forte ou fraco. Então, eu tenho o Na2CO3, a parte do CO3 é negativa, o 2 do sódio sobe, então vai ser o CO3 menos 2. Então, o H mais 1 vai se juntar com o CO3 menos 2 para a gente descobrir o caráter do ácido. Então, 1 do hidrogênio desce, o 2 do CO3 desce. Então, a gente vai ter o H2CO3. Esse ácido, ele é uma exceção, que é o ácido carbônico, e o ácido carbônico é sempre fraco. Então, o Na2CO3 é formado por uma base forte e um ácido fraco. Então, vai predominar o caráter básico. Então, essa alternativa vai estar errada, falando que vai ter um caráter neutro. Então, a única correta é a segunda, tá bom? As outras, a primeira e a terceira, está errado. Show de bola? Tranquilo? Ó, vamos ver essa aqui. Vamos fazer uma análise dessa aí. Questão 83. Vamos lá. Deixa eu dar uma apagada aqui. Questão 83 vai falar lá pra gente que presente em alguns cremes dentais e em sal de fruta, o bicarbonato de sódio dissolve-se quando colocado em água, conforme a equação. Então, a gente tem uma equação mostrando o bicarbonato em água. E aí a pergunta é, dessa forma, W, x menos 1 e o pH da solução obtida são respectivamente. Então, a gente vai ter que pensar aí que reação é essa que vai acontecer, né? Qual é a reação?
Bem, vou botar aqui embaixo. A gente tem o NaHCO3, que é o bicarbonato, e ele está sendo colocado em água, no meio aquoso. A gente vai pensar justamente que esse sal, né, no primeiro momento, esse sal, ele sofre uma dissociação, porque a gente sabe que todo sal em água, ele dissocia. Então, por exemplo, o NaCl, em água vai formar Na e Cl-. Só que quando a gente tem Na e Cl-, ambos, tanto o Na quanto o Cl- são íons que vêm de base forte e ácido forte. Mas se a gente tem, por exemplo, o Na2CO3, que a gente viu, o Na é uma base forte, mas o CO3 menos 2 é de um ácido fraco. Então, quando esse sal se dissocia, por consequência, o íon fraco vai sofrer hidrólise, porque no meio já tem água. Então, o íon fraco vai reagir com água e aí a gente vai liberar H+ ou OH-, o que vai definir o caráter do meio, se o caráter do meio é ácido ou básico. Quando o caráter é ácido, é porque justamente a composição daquele sal foi por um ácido forte e uma base fraca. Quando o caráter é básico, a gente teve uma composição de uma base forte e um ácido fraco, e quando é neutro, os dois são fortes, né? Então, esse seria o princípio. Então, a gente tem lá o NaHCO3 em meio aquoso. A gente quer saber quem é W, quem é X-1 e quem é o OH. Bem, quando esse sal foi colocado em água, no primeiro momento o que vai acontecer é que a gente vai liberar os íons Na+, mais HCO3-. Então, esses íons eles vão estar em solução. Só que como no meio tem água, por consequência, o íon fraco ele vai reagir com a água, ocasionando a hidrólise. Então, a gente tem o HCO3-, que tem um caráter fraco, porque a gente já viu que o ácido formado por carbono é fraco, né? Já o Na+ compõe uma base forte. Então, o Na+ não vai participar desse processo de hidrólise, só o HCO3-. Então, o HCO3-, como ele é negativo, a água a gente sabe que tem o H+ e o OH-. Então, o H+, que é positivo, vai se juntar com o HCO3- para poder formar o ácido. Então, a gente vai ter o H2CO3, porque já era HCO3 com mais um hidrogênio, então a gente vai ter o H2CO3, que vai ser o ácido formado. No meio, a gente também vai ter água. Então, aqui, ó, a água ela vai permanecer no meio. O Na+ também vai permanecer no meio, porque o Na+ não vai sofrer hidrólise, então a gente vê que a água e o Na+ continuam no meio, né? E a gente também vai ter, como o H+ se juntou com o HCO3- formando o H2CO3, o OH- vai sobrar em solução. Então, a gente também vai ter aqui o OH-. Sendo que como a gente forma E aí, a gente pode ver aqui, ó, que o OH-, como ele está no meio, a gente vai ter um pH, consequentemente, maior que 7. O pH ele vai ser maior que 7 porque o meio vai ter um caráter básico, a gente está tendo liberação de OH-. Sendo que a gente vai ter que pensar uma coisa aqui, porque se a gente for analisar essa reação, a água, beleza, ela já tinha, o Na+ vai ficar no meio, porque é o íon forte, não vai sofrer hidrólise.
O x menos 1 é justamente o nosso OH-. O fato de ter liberação de OH- faz com que o pH seja maior que 7. E agora quem é W, né? Teoricamente, W seria o H2CO3. Só que está falando que o componente W é gasoso. E o H2CO3 vai estar aquoso, né? Porque está em água. Então, a gente vai ter que lembrar que o H2CO3, por ser um ácido, e esse ácido ele está na presença de água, a gente sabe que o H2CO3 ele vai ser decomposto em CO2 mais água. Que é aqui que surge o H2CO3. Então, a gente tem uma decomposição aqui do H2CO3 em gás carbônico e água. Então, os componentes finais para essa reação, a gente vai ter o CO2, a água, o Na+, o OH- e um pH básico, ou seja, maior que 7. Então, a alternativa correta seria a letra B, tá bom? Bem, se a gente for analisar, né, uma análise qualitativa, é dessa forma que os problemas vão aparecer para a gente, né? A gente analisar e ver qual vai ser o caráter do meio, né? Se vai apresentar uma característica ácida, uma característica básica, uma característica neutra. A ideia é que justamente essas ideias que sejam pensadas, tá bom? Depois a gente viu um pouquinho da parte de constante de hidrólise, né? Porque quando a gente viu em relação à hidrólise, a gente passou também um pouquinho em relação à constante de hidrólise. Então, só para a gente poder dar uma reforçada nisso, vamos pensar. Questão 87 pede simplesmente para a gente escrever a expressão da constante de hidrólise para as soluções aquosas dos seguintes sais. Para a gente poder pensar sobre isso, a gente vai ter que montar a reação de hidrólise e a gente sabe que a expressão para constante, independente de qual ela seja. A gente já viu algumas constantes, né, do Kc, do Kp, do Kw, agora a gente viu o KH na hidrólise. A ideia de constante é sempre fazer produto sobre reagente elevado a coeficientes estequiométricos, né? Então, a ideia é essa, é que a gente monte a reação, descubra quem é reagente e quem é produto, e aí monte a expressão da constante. Então, se a gente tiver, por exemplo, aqui, o NH4NO3, a gente tem que ver primeiro quem vai participar da hidrólise. O NH4, a gente já viu que o cátion, né, forma a base, então a gente formaria aqui o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é fraco, então o NH4OH tem uma característica fraca. Aí a gente tem aqui o NO3. O NO3, o ácido que a gente vai formar vai ser o HNO3, que vai ter um caráter forte. Então, se a base é fraca e o ácido é forte, a gente justamente vai ter que fazer a hidrólise do íon fraco, então vai ser da base. Então, a gente vai ter o NH4OH, o NH4OH é a base fraca, então o íon é NH4+, que vai reagir com a água para sofrer hidrólise. E aí, o que a gente vai formar? Como a água é formada pelo H+, e o OH-, o OH- negativo vai se juntar com o NH4+. Então, a gente vai formar o NH4OH e o H+, vai ficar sobrando no meio. Então, mais H+. Então, essa seria a reação de hidrólise para esse problema. Se a gente fosse calcular a constante de hidrólise, faria produto sobre reagente. Então, seria a concentração do NH4OH vezes a concentração de H+, dividido pela concentração do NH4+. Sabemos que na constante de equilíbrio, as substâncias no estado líquido não participam e nem no estado sólido, então a água não entraria aí na expressão da constante.
poderiam ser colocados valores para poder ser calculado, tá? Sem problema nenhum. Lembrando que sempre os valores que a gente usa na constante de equilíbrio é sempre os valores do equilíbrio, né? As concentrações do equilíbrio. Vou fechar fazendo aí essa... Deixa eu ver. Ó, a gente tem... Vamos fazer essa 90 aí. É um exercício resolvido, mas eu acho que vale a pena a gente pensar. Que inclusive na avaliação, né, eu vi alguns equívocos, porque é importante a gente sempre pensar que a gente sempre vai usar, para a gente poder calcular pH, para poder calcular a constante de equilíbrio, seja o que for, a gente sempre vai usar as informações dos íons no equilíbrio. A gente não usa informações quando a reação está fora do equilíbrio. Tem que ser quando a reação está no equilíbrio, tem que ser as informações do equilíbrio. Então, a gente tem lá uma solução de NH4Cl, e aí está falando que o sal está 100% dissociado, então ele dissociou completamente. Aí quer saber o pH que essa solução vai apresentar. Bem, aí nos deu informação do KW, do KB, e disse que a constante de hidrólise, que é o KH, é o KW dividido pelo KB. A gente já pode pensar que se divide pelo KB para achar a constante de hidrólise, é porque justamente o íon utilizado nessa hidrólise é da base. Então, é o cátion que vai ser o íon fraco, porque é ele que participou da hidrólise. E é o que faz sentido, né? Porque o NH4OH é fraco, agora o HCl ele é forte. Então, é justamente o NH4+, que vai participar da hidrólise. Então, a nossa reação de hidrólise é justamente o NH4+, mais água, o OH- vai se juntar com o NH4+, e o H+ vai sobrar. Então, a gente vai ter o NH4OH mais H+. A gente quer saber o pH. Para a gente poder saber o pH, a gente vai ter que saber qual é a concentração de H+ no meio, né? A gente vai ter que descobrir a concentração de H+. Então, deixa eu ver aqui. Tá falando que a solução aquosa de NH4Cl é de 0,1 mol por litro. Então, o NH4Cl, quando ele é colocado em água, a primeira coisa que acontece é a dissociação desse sal, formando o NH4+, mais o Cl-. Como o NH4+ é o íon fraco, ele vai participa da hidrólise. Se a gente tem, como a estequiometria é de 1 para 1 para 1, se a gente tiver 0,1 do NH4Cl, a gente vai formar 0,1 do NH4+, e 0,1 do Cl-. Né? Então, a gente já sabe que o NH4+, ele tem uma concentração inicial de 0,1, né? Então, vai ter uma concentração inicial aí de 0,1. Só que para a gente poder calcular o pH, a gente tem que saber as concentrações no equilíbrio. Estou dando uma olhada aqui que o livro fez uma resolução e eu vou ver se a gente tem outras possibilidades. Então, se o NH4+, a concentração do início é igual a 0,1, a concentração dos produtos é 0, né? Lembrando que a hidrólise aqui é em equilíbrio. Eu não tenho produto ainda.
tá falando que o sal foi completamente dissociado, então 0,1 do NH4Cl vai formar 0,1 do outro. Beleza, sem problemas. A variação, né? Quanto que consumiu do NH4+, a gente não sabe, mas a gente formou X do NH4OH e X do H+. Então, o nosso equilíbrio, o NH4+ vai ser 0,1 menos X, o NH4OH e o H+, X. A gente vai ter isso aí. Por isso que eu tô falando, pessoal, a gente fez essa discussão lá em equilíbrio. Quando a gente pensa no reagente, a gente subtrai, porque tem uma concentração inicial e vai ter alguma quantidade consumida. Agora, no produto, a gente forma, né? Por isso, mais. Então, 0,1 menos X e X. Aí, a gente pode pensar o seguinte. Como essa base, né? Ela é fraca, a quantidade que a gente consome do reagente é muito baixa, porque justamente a base é fraca. Então, esse valor de X é muito pequeno. Então, esse valor de X não influencia no valor de 0,1. Porque, por exemplo, se eu fizer 0,1 menos 0,0000003, ou seja, esse menos 0,00003 não vai fazer muita diferença no valor de 0,1, vai ser aproximadamente 0,1. Então, a gente pode desconsiderar esse X dizendo que isso é aproximadamente 0,1, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Se a gente descobrir o valor de H+, porque a questão quer saber o pH. Se a gente descobrir o valor de X, a gente vai saber o valor de H+, a gente já sabe que pH é igual ao menos log da concentração de H+. Só que a gente tem que descobrir quem é X. Como essa reação é uma reação que representa uma hidrólise, a gente pode calcular a constante de hidrólise e jogar na expressão. A constante de hidrólise, que é o KH, né, é o KW, que é 10 elevado a menos 14, dividido pelo KB, que é 10 elevado a menos 5. Então, a gente vai ter aí que o KH é igual a 10, subtração a gente vai... divisão a gente vai subtrair, então vai ser menos 14 menos 5. Então, isso vai dar menos 14 mais 5. Então, isso vai dar menos 11. Então, a constante de hidrólise é de 10 elevado a menos 11. Então, para essa hidrólise, o KH vai ser igual... Já vou botar aqui o valor. Para carregar, senão vai desligar. A aula é gravada, mas é como se não fosse, né? É tudo ao vivo. Então, vamos lá. A gente montando aqui a expressão do KH, a gente já calculou que o KH é 10 elevado a menos 11. A gente já sabe que a expressão da constante é produto sobre reagente, sendo as concentrações no equilíbrio. O produto que a gente tem é o NH4OH, então a gente vai fazer a concentração de NH4OH vezes a concentração de H+, que é X, dividido pela concentração do reagente, que vai ser o NH4+, que é aproximadamente 0,1. Então, resolvendo aqui, né, a gente vai ter x ao quadrado vai ser igual a 10 elevado a menos 11
vezes 0,1, a gente vai ter 10 elevado a menos 12. Para achar o valor de x, a gente vai fazer a raiz quadrada de 10 elevado a menos 12. Isso vai ser 10 elevado a menos 6. Mol por litro. E deixa eu ver uma coisa aqui. Eu botei um negócio aqui equivocado, né, pessoal? Rapidinho, ó, voltando aqui. Foi a conta aqui, ó. 10 do KH, 10 elevado a menos 14 dividido por 10 elevado a menos 5, dá 10 elevado a menos 9, né? Aqui vai ser 10 elevado a menos 9. Então, no lugar aqui do KH, vai ser 10 elevado a menos 9. Então, vai ser 10 elevado a menos 9 vezes 0,1, que aí vai dar os 10 elevado a menos 10. 10 elevado a menos 10. Aí, a gente vai fazer a raiz quadrada de 10 elevado a menos 10, aí a gente vai ter 10 elevado a menos 5. Aí, beleza. Como a gente quer saber o valor do pH, pH é o menos log da concentração de H+. Se a gente descobriu que x é igual a 10 elevado a menos 5, essa é justamente a concentração de H+. Então, substituindo aqui, ó, pH é igual ao menos log de 10 elevado a menos 5. Quando a gente tem na base 10, 10 elevado a menos alguma coisa, o valor é o expoente positivo, né? Fazendo a aplicação da regra do log. Porque aí pH vai ser igual a menos log de 10 a menos 5, a resolução é, né? A base é 10, então qual é o número que elevado à base é igual ao logaritmando, que é 10 a menos 5. X vai ser igual a menos 5. Então, o log de 10 a menos 5 é menos 5, só que como tem um negativo na frente, vai ser menos de menos 5. Então, o pH vai ser igual a 5. Daria aqui pra gente a letra C. Percebam que é um problema que engloba não só a hidrólise, mas o conteúdo que a gente viu antes, que é a parte lá de equilíbrio iônico que envolve pH. Então, é uma questão interessante aí da gente parar para pensar, né, e saber fazer. O livro traz outra resolução, que é pela fórmula, e não tem problema, né? Também vai bater, tá bom? Então, eu acho que eu vou ficar por aí. Tem umas outras questões, né? Essa questão 91 também, talvez seja interessante fazer, que é uma questão que vai reforçando aí toda essa ideia que a gente está vendo aí da parte de hidrólise. Então, o que a gente precisa aí para hidrólise é a gente justamente saber fazer essas análises do caráter ácido básico ou neutro do sal, né? Como que a gente monta uma reação de hidrólise e fazer esses cálculos envolvendo o KW, que é o produto iônico da água, o KH, que é a constante de hidrólise, associar um pouquinho essa parte do equilíbrio iônico, tá bom? Então, espero que tenha clareado de alguma maneira como que os exercícios podem aparecer. Mas, de qualquer forma, se ficarem dúvidas, né, em relação a essa aula, vocês podem estar me mandando em relação a esses exercícios. E aí, pessoal, façam exercícios mesmo, busquem dar uma estudada legal, tá? Tirem dúvidas e aí eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço.